No começo do nosso ministério também, os irmãos nos acolheram, mandavam notícia, oravam por nós, e foi muito bom. E retornar aqui e poder pregar nessa data festiva, né, de aniversário da igreja, os seus 62 anos, de ver os irmãos das igrejas locais repartindo da alegria, né? Para nós isso é fantástico, é maravilhoso. Estava conversando com a Elizabeth antes da reunião. Eu sou, como se diz, como é, esqueci a palavra agora, quando você gosta das coisas passadas, né? Como é que dá o nome? Saudosista, né? Mas tem outra palavra para lembrar. Sou saudosista, eu gosto de ouvir esses hinos, né? Para mim, me lembra o tempo de infância, lá na roça, na igreja lá de Fernando de Tourinho. Lembra o meu começo também da igreja lá no Bom Jardim, as visitas que eu fazia na igreja do centro de Patinga, depois também na igreja do Canaã e em outros locais. Valeu, muito obrigado, viu? Não é isso, isso. Estou vendo meu netinho agora, ele esquece da água. Então, isso para nós é muito bom. E no contexto que os irmãos vivem aqui, talvez alguns podem até desprezar esses momentos, talvez pela variedade de encontros, né? Eu não sei como é que se é muito plural os encontros, se é só esse intercâmbio. Não sabemos o que acontece nas outras igrejas, né? Quais são os vínculos de amizade, de amor cristão que todos desenvolvem no dia a dia, na semana, e eu tenho saudade. Eu saí da igreja de Santo Torquato, uma igreja com quase 200 membros, uns irmãos acolhedores. Eu saí com 18 anos de Minas Gerais, de Ipatinga, e fui para o Espírito Santo. Fui acolhido na igreja de Santo Torquato. Lá eu casei, né, com a minha esposa Carmelita, e de lá também fui recomendado para a missionária, e a igreja sempre acolhedora para comigo e minha família, e o capixaba muito hospitaleiro, então eu sempre me senti em casa ali no Espírito Santo de Vitória, aquela igreja. E todo lugar que eu ia, apesar de ter deixado minha mãe e meu pai, mas todo lugar que eu ia, eu tinha um papai e uma mamãe. E aqui eu encontrei algumas pessoas que se eu vivesse aqui, ia ser minha mamãe também, a irmã aqui, né? A mãe de Fábio, ia ser minhas mamães, né? E em todo lugar eu era acolhido. Aconteceu um fato interessante há muitos anos, logo eu era jovem, solteiro ainda, eu fui no encontro de jovem, congresso lá eu acho que Penha do Capim, porque tem Penha do Capim, Vila do Capim, né? Mas eu acho que era em Penha do Capim, e eu marquei eu fui de ônibus e os meus amigos, o Adiel, o irmão dele, foram na frente de carro com a família, eu fui de ônibus depois. Ele falou assim, ó, você desce lá na ponte e você na cidade, nós vamos estar esperando você lá. E eu fui, né? Eu sempre viajei sozinho, sempre fui corajoso, muito cigano, sempre fui muito cigano, comi perna de cachorro. E fui corajoso, só, não tinha medo, nunca tive medo, sempre muito destemido. Com 12 anos eu ia para Belo Horizonte sozinho, meu pai deixava, meu pai mais doido que eu ainda, né? E visitar os amigos, tinha mudado para lá. E cadê os meninos? Ninguém apareceu para me pegar. E eu entrei na cidade, é uma vila, né? Vila do Pedro do Capim, era uma vila, hoje deve ser uma cidade. E eu fiquei encostado lá no muro, lá, e 2 horas, 3 horas, 4 horas, 4h30, dando a última hora, né? E eu lá, e eu lá. Aí a esposa do dono da casa já tinha me visto lá. Mas ela, como estava sozinha em casa, ela ficou. Aí o esposo chegou, ela falou assim: ó, aquele rapaz está ali desde 2 horas. Aí ele foi lá conversar comigo, aí eu contei a história. Esqueceram de mim. Ele falou, conheço demais. Eu sou um filho do Oswaldo e tal. E eu sei deles, vamos vir para cá. Eu falo, sou do Bom Jardim, sou neto do Bom Josino e tal, aquela coisa toda. E fui acolhido, passei a noite lá. Nunca tinham me visto. No outro dia, eles foram me buscar. A mãe dos meninos, Irmã Malvina, quase bateu nele. Você esqueceu do irmão Ju, como é que pode? Como é que vocês fazem um negócio desse?
Mas foi uma experiência marcante. Nunca mais vi aqueles irmãos. Mas até hoje eu lembro do bigode do homem daquela casa. Se um dia eu passar por lá, né? Quem sabe eu vou encontrá-los lá. Então, onde nós vimos sempre bem acolhidos, né? Sempre ter a hospitalidade e ter a hospitalidade do Fábio, Elizabeth, né? E dos irmãos também, mesmo que numa conversa rápida, os irmãos de Canaã que estão aqui, né? Já há 13 anos, outros que já estão só de por passagem. É muito bom receber. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, o convite que a igreja me fez, o do Fábio, para estar aqui com os irmãos. Vamos abrir as Bíblias em Malaquias, no capítulo 4. Capítulo 4 de Malaquias. Lembrando que a gente está olhando as coisas antigas, né? As coisas antigas, que devemos prestar atenção nelas. Que não são antigas, são atuais, devem ser presentes na nossa vida, mesmo que possamos pensar que elas não são aplicáveis a nós, né? No sentido da doutrina, mas no sentido do ensino, muito aplicável a cada um de nós. Malaquias 4, de 1 a 6, nós lemos: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus abençoe e acrescente, né, a bênção da sua palavra em nossos corações nessa noite. Os meus netos gostam muito de fogo. E lá em casa, quando eles vão lá, tem um que é o Arthur, que vai embora com o dedo queimado. Porque ele pega o meu fósforo, pede o isqueiro e vai lá fazer pequenas fogueirinhas, lá riscar um fósforo, e geralmente vai findar com ele chorando, porque queimou o dedo. E quando faz uma fogueira, então, é muito atrativo e eles ficam encantados com a fogueira. Se você olhar na minha rede social, vocês vão ver lá uma fogueira que eu fiz com ossos de boi. E é um fogo assim tremendo. Ele não apaga. Ele só apaga quando o restinho de gordura que tem nos ossos acaba. Aí o fogo apaga. E ali fica apenas cinzas de cálcio e fósforo. Que o boi come o capim, né? E do capim ele tira os minerais vão formar os ossos, né? Segundo nós também, e aqueles ossos são fontes de cálcio e fósforo, que vai servir de adubo para plantas ou para fazer ração para animal, para gato, para cachorro, no caso, quando ele é apenas cozido. A temperatura de uma fornalha, ela varia de 800 graus a 1.700 graus Celsius. É a temperatura de uma fornalha. A fornalha ela pode ser feita de tijolo refratário, no caso das usinas siderúrgicas, onde a temperatura vai ali a quase, talvez, 4.000 graus Celsius. Depende do material que vai ser fundido.
E pode ser feito para, no caso de olaria, para queima de tijolos, a temperatura um pouco menor, chegando a 800 graus Celsius. No caso da minha fogueira de ossos lá, quando você acende uma fogueira num lugar em ar livre, você não pode abandonar a fogueira, porque você não sabe aonde o fogo vai. Então tem que vigiar. E geralmente, devido ao calor, a gente passa algum aperto. A última que eu fiz, mesmo estando limpo em volta, o calor começa a incendiar e o fogo começou a querer passar para o terreno do vizinho. Eu não podia deixar. E eu tive que entrar na frente do fogo com muito cuidado, observando o vento, porque se dá um vento, vai queimar. E assim eu tive que sentir aquele calor de maneira que os lábios rapidamente seca. E tem que entrar e sair, para que o fogo não atinja o lado vizinho. E agora foi criado, né, a lei do fogo, onde qualquer pessoa que colocar fogo, se o vizinho denunciar que você está colocando fogo, você vai ser penalizado. Porque estão achando que o fogo está fazendo umas coisas que não pode fazer com o meio ambiente. Sendo que o fogo vem da natureza humana e sem o fogo a raça humana não tinha sobrevivido. Tanto é que existe a história mostra que depois que o homem descobriu o fogo, que eu não acredito nisso, né? Que Adão e Eva Adão foi criado com inteligência, dominou os animais, e essa história de que o homem descobriu o fogo das cavernas, eu não acredito muito nisso, não. Mas os historiadores falam que depois que o homem descobriu o fogo, né, tudo ficou melhor para ele. Então, uma fornalha, ela pode ser de uma temperatura menor até uma maior. Na sua casa, o forno do seu fogão, o máximo que chega é 250 graus, né? Talvez alguém tenha um forno lá que pode ter uma temperatura maior. Mas, de acordo com a receita do bolo, vai usar 180 graus, né? Ou põe só para aquecer e depois talvez pode chegar a aumentar um pouco mais para que chegue no ponto, dentro do tempo programado, para que não venha queimar. E se esquecer um pouquinho, vai queimar. Né? Se esquecer um pouquinho, vai acontecer uma tragédia, vai perder seu bolo, vai perder seu pão, porque o fogo ele é uma coisa assim fantástica. É fantástica. A 800 graus, o sal de cozinha vai derreter. O chumbo também vai derreter. O alumínio também vai derreter a 800 graus. A 1000 graus Celsius, o bronze e o cobre também vai derreter. É o ponto de fusão. A 1600 graus Celsius, o aço, o ferro, vai também chegar no ponto de fusão e vai derreter. O metal que exige uma maior temperatura para ser fundido é o tungstênio, a 3.399 graus Celsius. Eu acho que poucas empresas têm um forno desse para derreter o tungstênio, e o tungstênio é um mineral que é tirado lá no Rio Grande do Norte, da xelita. Né? Tem uma mina lá no Rio Grande do Norte, que é a xelita, de onde tira o tungstênio. O ouro ele é fundido a 1.064 graus Celsius. O titânio ele é fundido a 1.688 graus Celsius. E a platina a 1.768 graus Celsius. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, de 7 a 13, nós lemos. 2 Pedro, capítulo 3, de 7 a 13. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor,
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, tungstênio, ouro, cobre, platina, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, ou seja, a terra virará um grande forno. A terra virará uma grande fornalha, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, devais ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Os elementos se desfarão, mas a alma daqueles que não têm a Cristo permanecerão. Se você não tem a Cristo ainda, não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, pense nisso. Os elementos, por mais duros que sejam, eles serão desfeitos, serão destruídos, eles passarão do ponto de fusão, serão destruídos, mas a alma do ímpio, a alma do pecador, não. Veja como isso é sério. Veja como é sério. Então você pode pensar que a alma que Deus nos deu, ela é tão poderosa que ela não tem ponto de fusão. Ela não vai sumir, ela não vai desaparecer. E para essas pessoas o reino não é chegado. Para essas pessoas não é chegado o reino de Deus, mas é chegado o juízo. O juízo de Deus. E a alma permanecerá no sofrimento. Porque a alma, ela é eterna, ela é de Deus. Foi Deus que fez. E ela é indestrutível. Eu, quando vejo, igual vou dar o exemplo do meu pai, que faleceu há poucos dias. Hoje o meu tio foi enterrado, tio Bruto, lá em Minas Gerais, de Fernando Torino. Mas a alma está ali perfeita. A pessoa está no leito de enfermidade, está despedindo-se da sua família, e ele está lúcido, está consciente, a alma está ali, o espírito está ali. Até o momento de Deus tirar, mas está ali perfeito. Eu sempre uso dizer que a alma não tem idade, tanto faz do bebezinho, do feto que está lá no ventre da mãe, é a mesma alma que está lá no velhinho, com 90 anos, com 100 anos, naqueles que são muito fortes, chegam ao centenário. A alma é do mesmo jeitinho. É por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é perverso, é mau, desde a meninice. E só a vara da disciplina é que vai tirar a perversidade do coração da criança, porque a alma está ali, não tem idade, ela é eterna. Porque foi Deus é quem deu. E é interessante pensar nisso, que mesmo ali no leito de morte, a alma está ali perfeita. A pessoa tem força, tem vontade para viver mais 100, mais 200 anos, mais 300 anos, mas o corpo não tem mais como viver. Porque os órgãos vão falindo, os órgãos perdem a capacidade de viver, mas a alma está ali ativa, forte, do mesmo jeito que Deus deu quando ele soprou lá em Adão. Por isso é muito sério nós pensarmos no juízo de Deus que vem, no juízo de Deus que vem e que arde, e que uma grande fornalha vai formar-se nessa terra. Lá no Nordeste, no Ceará, é comum, antes de começar a chuvarada, outubro, novembro, os agricultores que plantam feijão, plantam milho, é normal fazer a queima da broca.
porque vai queimar todo o mato, vai matar as sementes, porque o Nordeste é rico em semente. Está só na pedra. Choveu, com 15 dias está assim, e se não colocar animal, o mato sobe, sobe nas cercas, sobe nas casas. É incrível como que o chão do Nordeste se renova, porque tudo lá tem muita semente, até os espinhos. Então é normal fazer a queima da broca, para depois vem a chuva, aí eles plantam feijão, plantam milho. Pode ser no alto das pedras, do xerém, vai produzir alimento. Porque o fogo chegou ali e ele purificou aquela terra das sementes e pode plantar que vai nascer. Para nós se aplica o versículo 2. Mas para vós outros, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Mas para os primeiros, para os ímpios, vai ser o quê? O juízo de Deus. Nada sobra. Nada sobrará. Vai ser queimado como o restolho, como aquela broca daquele campo onde foi colocado o fogo para depois fazer o plantio, o juízo do fogo, o calor do fogo, não deixa que nada sobre. No caso do agricultor, ele põe o fogo para depois, quando vir a chuva, ele poder plantar e sair vida. Mas no sentido em que estamos lendo aqui, nada sobrará. Não haverá esperança para ninguém que receber o juízo de Deus. Porque o que o texto fala? O Senhor dos Exércitos disse. É Deus que disse. É Deus que está dizendo. E Malaquias 3:6 fala: Eu, Senhor, não mudo. Eu, Senhor, não mudo. E lá em Números 23:19, ele fala: Deus não é homem para que minta, nem que para se arrepender. Mas vivemos em tempo em que parece que as pessoas não estão acreditando mais nisso. Muito menos, os incrédulos muito mais, e às vezes até mesmo nós crentes não estamos vendo a gravidade disso, a urgência disso, que é a mensagem verdadeira, porque foi Deus quem disse, é o Senhor dos Exércitos que disse, é Ele que está dizendo hoje, e Ele não muda. Não há mudança em Deus, não há variação em Deus, e Deus não mente. E também Ele não se arrepende. Ele não é homem para se arrepender. Ele não vai mudar os seus planos, ainda que nós mudamos o nosso, ainda que nós mudamos o nosso pensamento e achamos que essas coisas não vão mais acontecer. Às vezes podemos pensar, como algumas igrejas ensinam, que vamos pregar o evangelho e com isso o reino de Deus vai chegar até nós sem ter juízo, sem ter castigo. Estão querendo mudar o que Deus disse, mudar o que Deus escreveu. Devemos pregar o evangelho, mas falando que um dia Deus virá, não estabelecer o seu reino aqui, no sentido que está hoje, mas antes há juízo. Depois do juízo, primeiramente, vai vir o milênio, que a gente pode comparar como uma chuva, né? Tempo de paz, depois prosperidade, mas depois virá o tempo final. E é o Senhor que diz essas coisas, não somos nós que estamos inventando. No capítulo, versículo 2, ele fala que Deus traz salvação. Mas para vós outros temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, duas coisas diferentes. Primeiro, o juízo de Deus para os ímpios, e Deus trazendo salvação para vós outros que temeis o meu nome. E aqui ele fala do sol da manhã, o sol da justiça, que é o Senhor Jesus. E esse sol, ele tem os seus raios. Se a gente pudesse chegar perto do sol, mais perto, mas você pode ver isso por fotos, tudo, o sol, ele solta os seus raios, e eles vão se dissipando, e esses raios são raios de bênção do Senhor Jesus. Em algum lugar fala de manto, o manto de proteção do Senhor Jesus, que é o sol da justiça, para aqueles que temem o seu nome. Para vós que temeis o meu nome. Para vós que tem aquele respeito, o temor acentuado à pessoa de Deus. E assim nós saltaremos com o desejo soltos.
Não sei se vocês têm algum contato, mas quem mexe com animais, com vaca principalmente, o bezerro solto, quando solta ele sai correndo, dando pulo, ele brinca, sabe? É um animal brincalhão. E aqui o profeta está fazendo essa comparação que nós saltaremos como bezerros soltos, alegres, felizes, porque o sol da justiça nascerá para nós que tememos o seu nome. Mas fica uma pergunta: por que nós, como bezerros, podemos estar presos? Será que nós estamos presos? Presos em quê? Presos como? Presos por quê? Se já fomos libertados pelo Senhor Jesus, se nós já temos o sol da justiça, em que estamos presos? Em que estamos presos? Como estamos presos? Por que estamos presos? Quem está preso pode fazer alguma coisa? Não pode, né? O que nos prende? O que tem nos prendido para que nós vamos perdendo o temor de Deus, perdendo o temor, a alegria nas coisas de Deus? Nos prendemos em muitas coisas. E às vezes coisas pequenas. Mas o normal é nós estarmos saltando como bezerros que foram soltos. Não é para nós nos prender mais em nada. Os grilhões que nós tínhamos que nos pedir do pecado, Jesus já arrebentou, já quebrou. É para nós estarmos livres, vivendo em plena liberdade de servir a Deus, de servir a Cristo e não nos prender mais nada. Quando eu comecei a falar aqui, eu acho que eu não completei o raciocínio das pessoas que não querem, têm medo de servir a Deus porque estão presos à família. Eu não vou porque eu sou muito apegado à minha mãe, eu sou muito apegado ao meu pai e fica preso. Tem pessoas que ficam em casa um domingo de manhã, porque antigamente, hoje não tem muito mais, né? Mas tem outras coisas. Era Fórmula 1, às vezes as pessoas não vêm porque na hora da reunião é futebol, né? Ou outra coisa, ou porque está muito bom ver o celular, né? Tem muita coisa nova, interessante, novidade, eu quero ficar vendo e chega a hora da reunião e eu estou preso naquilo ali. E na semana eu estou preso no meu cansaço, eu não tenho coragem de vir para a reunião de oração e tudo, e eu fico preso. Mas por quê? Preso em quê? Como? Sendo que era para nós estarmos saltitando como bezerros soltos da estrebaria. O nosso papel no mundo, ele é muito importante. É muito importante o nosso papel no mundo. Nós vemos lá em Coríntios 6, de 2 a 3, que nós julgaremos este mundo. Os crentes vão julgar esse mundo. E para isso, ele fala aqui o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. E às vezes nós ficamos presos em muitas coisas, porque a gente fala assim: a lei de Deus não é para mim. Será que a lei de Deus não é para mim? Vamos ler lá em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da terra, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações
daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A lei de Deus, para nós, ela determina a direção da nossa vida. Apesar de não sermos judeus, não estarmos debaixo da lei no sentido como Israel guarda, porque não vamos explicar a diferença agora, mas há poucos dias alguém falando assim, como é que você sabe que não pode mentir? Você não é crente. Onde você sabe que mentir é errado? Por causa da lei. O cristão, mesmo o incrédulo, o homem que não é crente, que até é ateu, ou que seja homem ou mulher, quando há adultério, o que acontece? Separa. Até mesmo para eles. A lei vale para eles. Entende? A lei de Deus foi dada para a humanidade, não foi para um povo só específico. Porque ela rege os corações. A lei de Deus, ela rege os nossos corações. Então, a lei de Deus é ela que determina a direção da nossa vida. E quantos têm estado presos porque não estão observando esta lei? Estão ficando presos, mesmo já libertados pelo Senhor Jesus. E ele fala, lembrai-vos da lei de Moisés, porque a lei dela, de Deus, determina a direção de nossa vida. É como a direção de um carro. Viro para cá, viro para lá, piso no freio, acelero. Não é isso? É a lei de Deus que nos freia. É a lei de Deus que nos faz ir para cá, ou vir para lá, faz parar, faz prosseguir. É como dirigir um carro. É preciso saber a hora de frear. É preciso saber a hora de acelerar. Porque ela determina a nossa vida. Por isso ele fala, lembrai-vos da lei. Né? Lembrai-vos da lei. Para que nós tenhamos o temor de Deus. O homem ele quer viver sem lei, mas ele não vive sem a lei de Deus, porque é ela que rege a vida da humanidade, porque ela é perfeita, santa e boa. E ela deve guiar a nossa vida, para que haja em nós o temor de Deus, para que a gente tenha direção. Quando o homem perde tudo em relação ao temor de Deus, o que acontece? O que nós temos? Pouco tempo, um jovem aqui de São Paulo foi passear no Ceará. Um jovem de 17 anos. E pessoas que estão totalmente desprovidas de lei, de princípios, de direção, pegou aquele menino e matou. E o pai tem que sair procurando para achar o corpo do filho. Levou uns 3 dias para achar. E quantos exemplos disso tem? A nossa nação está caminhando para um caos. A humanidade está caminhando para um caos. Sem dó e nem piedade, os governos fazem guerras, matam, destroem, e nós estamos assistindo, estamos vendo. Será que não é preciso nós pregarmos a lei de Deus? Independente de aplicação. Em relação ao sábado aqui, nós sabemos, acho que todo mundo aqui sabe, que o sábado é um dia de descanso. Não necessariamente o dia do sábado. Nós, como crentes, por exemplo, qual é o nosso sábado? O milênio, né?
Nossa salvação é o milênio. Enquanto não tem o milênio, o cristão não tem dia de descanso. O domingo ele foi colocado, né, como um dia que ele, devido à igreja primitiva reunir no domingo, né, então o domingo ficou colocado, ficou estruturado como um dia para nós descanso, mas na verdade não é descanso, é de trabalhar. Antigamente, o domingo era dia dos canos trabalhar, entregar folheto, evangelizar, fazer ar livre, né? Pregar. Não é o dia de ficar sentado no sofá. O domingo não é para isso, não. E a gente quer achar que o domingo, o crente não tem dia de descanso. Nosso milênio, o nosso descanso sabático vai ser quando formos arrebatados, mas o milênio em si será um sábado. Vai ser 1000 anos, né? 1000 anos de descanso. Inclusive a terra vai descansar nesses 1000 anos, né? Não é isso? Inclusive a terra descansará. Mas o apóstolo Paulo fala, ninguém é julgado, vai ser julgado por dias, né? Genealogia e tal. Mas não é o nosso caso em relação ao sábado, porque o sábado especificamente é realmente para os judeus, não é para a igreja. Mas temos que lembrar da lei. Porque a lei não é só a questão do sábado, a controvérsia de guardar ou não guardar. A lei é muito mais do que o sábado, né? É muito mais do que o sábado. São princípios, ela rege a nossa vida. Ela vai nos colocar dentro de nós o padrão de Deus. Sabemos que ela só nos condena. É só Jesus que nos salva, né? Não é a lei que nos condena. Os profetas, eles foram enviados para converter os corações. É por isso que o profeta fala com rigidez, fala com rigor, conforme o texto que nós lemos ontem, eu não falei detalhadamente em cada versículo, o tempo não permite, mas o profeta falar que o povo ia receber excremento é uma coisa humilhante. Mas é preciso, a palavra do profeta era necessária e eles foram enviados para converter os corações, para que houvesse arrependimento, para que houvesse vida nova. E esse arrependimento, ele deve acontecer antes do dia do Senhor. Não é como penso, depois Deus vai, como diz o nordestino, vai dar um bom lugar. Depois Deus vai dar um bom lugar. Não. Não é depois, é agora. O arrependimento é agora. E esse arrependimento, ele deve acontecer antes do dia do Senhor. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, viria aquele que anunciaria o arrependimento, a mensagem do arrependimento, antes do dia do juízo. Então é necessário que aqueles que não têm a Cristo se arrependam hoje. Porque hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia de um encontro com Deus. Porque a conversão é uma mudança de coração. A conversão ela é uma vida nova. Ela é um arrependimento sincero diante de Deus. Para que Deus possa transformar os corações e as pessoas possam passar a temer o seu nome. E nós, crentes, devemos buscar ter o temor de Deus. O temor de Deus, ele é importante para que a nossa esperança seja cada vez maior. Porque para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Não há mais juízo, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo fala em Romanos. Não há condenação para nós. E isso deve encher o nosso coração de quê? De alegria, de temor, de respeito, de zelo pelas coisas de Deus. E devemos viver, então, saltitando de alegria. Como o salmista dizia, né? Alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos servir a Deus, porque nós temos o sol da justiça. Temos o sol da justiça. E os raios, né? Os raios do sol do Senhor Jesus
ou o seu manto está nos protegendo, está nos ajudando, trouxe salvação nas suas asas. Nós somos um povo privilegiado, porque fomos alcançados pelas asas salvadoras do Senhor Jesus. Está todo mundo reclamando do frio, né? Nem está fazendo muito frio. Mas quando o sol nasce, né? Os raios do sol vão aquecendo. Que nós possamos, irmãos, estar aquecidos. Nossos corações possam estar aquecidos pelos raios do sol da justiça. Sabendo que não estão debaixo mais de juízo, mas o Senhor Jesus, com seus raios, estejam aquecendo o nosso coração, para que o nosso coração esteja cada vez mais alegre, feliz, disposto na obra de Deus, no seu serviço, no seu trabalho, na sua obra. Porque, irmãos, pensa um pouquinho, imagina um pouquinho. Os elementos se desfarão, mas a alma do ímpio não. Eu estou indo agora, amanhã, vou para Santa Catarina, peço que os irmãos orem para essa minha viagem. Não, a viagem estava planejada. Meu plano era ficar aqui, ir para São Paulo, visitar uns conhecidos, uns parentes. Mas o meu irmão mais velho, tem 72 anos, e ele não é salvo ainda. E ele, semana passada, começou a fazer hemodiálise. E eu estou indo lá, o meu objetivo, eu já falei do evangelho para ele do telefone, pelo WhatsApp, e eu pensei, eu vou estar tão perto lá, e eu vou lá em Santa Catarina. São 14 horas de viagem. Não é tão perto, ele fica cansado, né? Mas eu estou perto, mais perto do que lá em Natal. Eu não posso perder essa oportunidade de ir lá. Fala para ele. Vai que eu fico cansado, não vou, né? E ele venha a falecer. 72 anos, né? Já é a idade da Bíblia, no Salmo 90, versículo 10. A idade do homem é 90 anos. Então, as mãos olham essa viagem. O objetivo meu lá é 2 dias. E eu desejo ler a Bíblia com ele. Porque, como diz a Escritura, né, uma alma vale mais do que os bens do mundo inteiro. Se nós quisermos comprar uma alma, os nossos bens se esgotariam. Então pense nisso. Pense no seu amigo. Pense no seu vizinho. Eu vejo que, eu ouvi lá na ID, a pessoa fala, estou lá em Portugal, é muito difícil pegar, tem que esperar 1 ano, 2 para ter uma oportunidade e tal. Eu fico pensando, gente, espera 2 anos para ter a oportunidade de falar do Evangelho. Com medo de fechar a porta, que a pessoa não crê mais. Mas em 2 anos ela pode morrer e não ouvir o Evangelho. Né? Eu sei que quem ensina missão transcultural vai discordar de mim, mas eu penso que é muito tempo você esperar 2 anos para esperar uma porta abrir para você falar de Cristo, sendo que a mensagem é urgente. Então, pense nisso. O fogo de Deus vai desfazer o elemento mais duro, mas a alma do ímpio vai permanecer intacta. Intacta. E será lançada no lago de fogo, onde haverá choro, ranger de dentes. Sinceramente, às vezes assim, eu divago na minha mente. E penso, gente, Deus vai fazer isso mesmo? Na nossa pequenez, é tão. Quando você pensar na coisa real como vai ser, mas você lembra, Deus não muda. Deus não se arrepende, ele disse que vai fazer isso. E nós não vamos mudar isso aí que a gente pensa, não, Deus não vai fazer isso, não. Deus vai deixar lá só um tempinho, né? Como é no purgatório, que o pessoal ensina, e depois as pessoas vão, né? E a pessoa sai de lá. Mas até o Papa João Paulo falou que não sabia quanto tempo ia ficar no purgatório. E até hoje nenhuma alma saiu, que o povo vive rezando ainda toda a vida. Né? Tem um homem em Recife que ele doou um terreno para fazer um convento de freira. E ele falou assim, eu vou doar para vocês. Mas eu quero que enquanto os conventos existir, vocês rezem pela minha alma.
Enquanto existia, então até hoje, lá aquelas feiras representavam aquele homem. Olha como é vão, né? O pensamento da pessoa sem Cristo. E nós temos a mensagem que salva, que liberta, mas nós estamos esperando oportunidade. Mas vão embora para cá lembrando disso. Os elementos se desfarão, o mais resistente se desfarão, até as pedras vão derreter, mas a alma do ímpio permanecerá intacta. Mas que Deus abençoe, que o seu familiar, o meu familiar, os seus amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, nós não fechemos os nossos lábios e não deixemos de falar do sol da justiça, que com seus raios vai vir e vai iluminar aquela vida, como diz o Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Amém. Vamos orar. Deus e Pai, te louvamos por esse tempo, por essa preciosidade de estar aqui com os irmãos, de poder ter o privilégio de expor a tua palavra, que a tua palavra não volte vazia, mas que faça o que apraz o Senhor nos corações, no meu primeiro. Que a tua palavra nos alcance cada dia, e cada dia o sol da justiça aqueça o nosso coração, para nós sermos aqueles que temem o nome do Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, naquele lugar que está só nós, sozinhos com o Senhor. Estamos no quarto de hotel, sozinhos. Podemos fazer o que quiser. Estamos em casa sozinhos. Podemos fazer o que quisermos. Mas a lei do Senhor, o teu Espírito nos guia. A tua vontade, o teu querer, a tua santidade. Que a direção da nossa vida seja do Senhor pela sua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.